Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu também quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham, que nos assistem pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou pedir para projetar aí os slides, por favor. Muito bem, então nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical de hoje, dia 15 de junho de 2025. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, como temos estudado, por conta da nossa proposta do DIP. Esse aí é o tema do o DIP 2025. O tema que está sendo anunciado aí em todas as igrejas é esse que os irmãos estão vendo. Esse slide é da própria missão Portas Abertas. Eu vou usar aqui vários... Obrigado, Alexandre. Vou usar aqui vários slides da missão. O tema utilizado é esse daí. Forçados a fugir. Cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. Então, a data escolhida foi a de hoje, dia 15 de junho, para tratarmos sobre esse tema. Muito bem, algumas informações introdutórias para que nós entendamos sobre a questão do DIP, para quem, por exemplo, nunca ouviu falar sobre isso. Então, nós começamos aí respondendo uma pergunta. O que é o DIP? O DIP é conhecido como Domingo da Igreja Perseguida. Trata-se de um movimento de oração que acontece anualmente no Brasil e na América Latina, com o objetivo de interceder por cristãos que sofrem perseguição em diversas partes do mundo. O DIP é um dos maiores movimentos de oração pela igreja perseguida na região, e em 2025 acontecerá no dia 15 de junho, que é hoje. Então, o DIP é essa sigla. A sigla sempre é boa, a sigla nos ajuda, a sigla facilita a memorização. Então, DIP é Domingo da Igreja Perseguida. Pela frase aí, pelo texto, tanto no Brasil como em toda a América Latina, está sendo falado hoje sobre este tema, o Domingo da Igreja Perseguida, o DIP. Muito bem. Mais uma informação aí sobre a questão do DIP. A origem da missão Portas Abertas. Deixa eu ler aqui, que ali para mim está pequeno. A missão Portas Abertas foi criada em 1955 pelo holandês Annie van der Bijl, mais conhecido como o Irmão André. Já ouviram falar? Eu acho que quando nós falamos esse nome, Irmão André, creio que seja do conhecimento da maioria de nós. Então veja, que decidiu contrabandear Bíblias para suprir os cristãos vivendo em países da então chamada Cortina de Ferro. Eu coloquei ali o significado, expressão usada para descrever a divisão ideológica e física por nações socialistas que estavam sob a influência do governo da antiga União Soviética. Então, esse holandês aí, ele teve essa ideia de criar, de fundar essa missão chamada de Portas Abertas. Nós vamos mostrar mais para frente, existe um site, existe revistas, você tem muitas informações que podem ser acessadas em relação a isto. Então essa é a ideia desse holandês no ano de 1955. O nome dele é um pouco diferente, mas aí para nós ele é conhecido mais mundialmente como o Irmão André. Eu estava lendo um pouco sobre a biografia dele. O Irmão André escreveu um livro posterior a essa data aí, 1955. Ele escreveu um livro 12 anos depois, em 1967.
ele escreveu um livro chamado O Contrabandista de Deus. Talvez você também já tenha ouvido falar sobre esse livro. Muitos de nós não lemos, eu não li esse livro aí, mas ele é o autor deste livro, O Contrabandista de Deus. Então, o trabalho dele era levar, espalhar a palavra de Deus, levar a Escritura nesses países mais fechados, de viés socialista, na cortina de ferro, países que aderiam ao sistema socialista, países da antiga União Soviética. Eu trouxe uma foto dele aqui, do irmão André, para que nós o conheçamos. Veja só, essa é a foto dele, o irmão André, ele já é falecido. Você tem ali as datas, né? Ele nasceu em 1928 e faleceu em 2022. Esse holandês, o Annie, que é o nome dele, né? A data mais específica ele nasceu no dia 11 de maio de 1928 e faleceu mais recentemente no dia 27 de setembro de 2022, recentemente. Tem menos de 3 anos que o irmão André faleceu. Então ele cria essa missão, Portas Abertas, em 1955, e essa missão, ela é conhecida, esse trabalho da missão Portas Abertas, ela alcança, pelo que eu li, ela alcança cerca de 60 a 70 países. De 60 a 70 países são contemplados por esta missão Portas Abertas. Muito bem, então aqui já deu para a gente ter uma noção do que se trata. E aí, essa é a foto do irmão André, este holandês. Muito bem, esboço da aula. O que eu pretendo fazer? Só para que os irmãos tenham uma ideia. Vamos dividi-la em 4 partes. Primeira, nós vamos ver um vídeo de abertura da missão Portas Abertas. Segunda, a perseguição dos cristãos. Terceira, uma reflexão bíblica. E quarta, um vídeo de encerramento. Então nós vamos ver na nossa aula 2 vídeos. São vídeos pequenos, curtos. O primeiro é menor do que o segundo. Então nós teremos um vídeo de abertura apresentando-nos a missão. Depois nós vamos falar um pouco sobre perseguição. Nós pegamos slides da própria missão Portas Abertas. Nós vamos ter um pouco de história do que está acontecendo ao redor do mundo. E nós vamos ter também alguns testemunhos de cristãos que falam da sua fé, da perseguição que sofrem por causa de Jesus. Depois eu quero fazer uma reflexão bíblica sobre o tema e nós encerramos então vendo mais um vídeo. Então esse vídeo que nós vamos mostrar agora, a equipe de mídia vai nos mostrar, é um vídeo pequenininho, tem 2 minutos. Eu gostaria que você prestasse atenção, por favor. Pode soltar aí, por favor, Luiz. Já imaginou perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte está na Nigéria e em Mianmar.
Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança, mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática. No dia 15 de junho, você pode organizar um momento de oração em sua igreja e participar do Domingo da Igreja Perseguida 2025. Compartilhando a realidade dos cristãos perseguidos com sua comunidade e levando socorro aos cristãos deslocados por causa da violência. Acesse o site portasabertas.org.br/DIP e participe. Muito bem, este é o primeiro vídeo. No final da aula, nós vamos ver mais um vídeo, nós vamos ver um testemunho que é dado de um pastor que também é perseguido pela sua fé, sua crença em Cristo. Vamos lá, vocês viram aí a estatística, o número 68 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Vamos ver algumas informações, aqui já foi o vídeo. A segunda parte, a perseguição dos cristãos. Então, o tema que está sendo adotado hoje, tanto no Brasil como em toda a América Latina, é forçados a fugir. Cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. Este é o tema adotado pelo DIP deste ano. Algumas estatísticas que eu trouxe para os irmãos, talvez não sei se todo mundo, dá para ler? Quem tiver lendo aí não vai precisar de oftalmo, então tá tudo, vamos ver se a gente consegue aqui. Mais de 380 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé. 68,3 milhões de pessoas deslocadas no mundo. 183.709 cristãos deslocados entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Essas informações são da própria missão Portas Abertas. Os slides que nós vamos mostrar aqui são feitos por eles mesmos, é meio que padronizado, então todo mundo que está falando sobre esses slides aí. Então você tem essa estatística inicial aí dada pela própria missão Portas Abertas. Outro dado, está pequeno, mas eu vou ler para os irmãos. Cerca de 92% dos cristãos deslocados estão em 5 países. E aí você tem o gráfico mostrando aí aonde que tem mais e aonde que tem menos. Na Nigéria, nós temos 100 mil deslocados. Nigéria, se eu não me engano, é o país lá daquele movimento chamado de Boko Haram, que persegue os cristãos. Em Mianmar, nós temos 40 mil deslocados. Depois, em Burkina Faso, 10 mil, e aí você vê o gráfico. Depois, na República Democrática do Congo, 10 mil. E na Índia, nós temos 9.251. Então, você tem aí essa estatística de cristãos espalhados e os 5 países que abrigam mais estes irmãos. Mais algumas informações dadas pela própria missão. Veja só, os cristãos, deixa eu ver, a fonte está boa? Acho que dá para ler, né? Os cristãos deslocados vivem em tendas improvisadas, sem comida, água e cuidados médicos adequados. Não há trabalho para os pais, nem escola para as crianças. Já pensaram? Que sofrimento, que dificuldade, uma habitação improvisada, sem comida, sem água, sem cuidados médicos e sem escola para as crianças. Eu tenho a impressão de que muitas vezes
você e eu reclamamos de barriga cheia. É ou não é? Nós somos muito abençoados, nós temos ainda liberdade religiosa, liberdade de culto, e muitas vezes a gente reclama. Você já ouviu, por exemplo, alguém dizendo, provavelmente sim, de novo essa comida? Já viram? Eu já ouvi. De novo essa comida? Tá, e quem mora desse jeito aí, como é que faz? E quem tem que viver em tendas improvisadas? O frio está aí, né? Se bem que nesses países é muito quente, né? Já pensou se fosse frio? Muito frio? Então, às vezes, nós reclamamos de barriga cheia. Deus tem sido bondoso, generoso, misericordioso, tem nos abençoado, e toda vez que eu vejo situações assim, como da missão Portas Abertas, ou alguém numa condição social muito ruim, eu olho para mim. Como eu sou abençoado, como Deus é bondoso, como eu reclamo. Então, esses slides e esses testemunhos que nós vamos ver, nos fazem pensar na vida boa que a gente tem, na comodidade que a gente tem, e mesmo assim continuamos reclamando, insatisfeitos, murmurando, como é de nossa natureza. Outro slide. Mais outra informação aí. Apenas em um ano, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades na Nigéria por causa da violência. Em um ano, mais de 100 mil cristãos fogem. E aí eles são obrigados a viver assim, eles fazem as casas, as moradias em tendas improvisadas. Outra informação. Em Mianmar, 40 mil cristãos fugiram de suas casas e comunidades apenas no último ano e se abrigaram em cavernas e florestas devido a conflitos e ataques extremistas. Já pensou você ter que fugir para uma caverna? Você sair do seu lar, da sua casa, da sua vila, do local que você morou, que você cresceu, que habitava, e você tem aí, me parece, crianças, porque a imagem está embaçada, para não mostrar o rosto dessas crianças, e elas estão aí numa caverna. Já pensou você ter que fugir para uma caverna e floresta? Eu me lembrei, por exemplo, do rei Davi, lembra? Davi fugindo do rei Saul. Ora fugia para cá, ora fugia para lá. Numa ocasião, lá em Samuel, é dito que ele se esconde numa caverna para não ser achado e encontrado pelo rei Saul, que queria matá-lo a todo custo. Então veja a situação precária dessas pessoas, dessas crianças escondidas numa caverna e em florestas por causa de ataques extremistas. Outro slide aí, mais uma informação. Os ataques de grupos extremistas islâmicos obrigaram 10 mil cristãos a se deslocarem em Burkina Faso. Aqui vale a pena a gente fazer um comentário sobre essa questão dos extremistas islâmicos. Você acompanha nas mídias, de vez em quando você escuta falar de um grupo, é um grupo terrorista aqui, aí depois se levanta outro grupo terrorista ali. Esses extremistas islâmicos, eles não toleram, na verdade eles não toleram nenhuma outra fé diferente da deles, apenas a fé islâmica. Lá no Alcorão, por exemplo, eu tenho o Alcorão, numa versão em português, é claro, né? Eu tenho o Alcorão, e lá no Alcorão é dito, em determinado momento, que toda pessoa que não for muçulmana, que não tenha a fé islâmica, ela é infiel. E, portanto, os infiéis devem morrer.
Então, todos nós aqui, na perspectiva, na ótica, na percepção islâmica, todos nós aqui somos infiéis, portanto, deveremos morrer. Eles não toleram nenhuma outra fé diferente da deles. Eu vi alguns vídeos disponibilizados pela própria Missão Portas Abertas, e uma mulher, ela se converteu ao cristianismo e ela teve que fugir, porque ela sofria torturas, inclusive da sua família. Os seus pais e os seus irmãos judiavam, batiam nela, na tentativa de que ela voltasse para a fé islâmica. E aí no vídeo que eu vi dizia o seguinte, a sua irmã disse o seguinte, deu um conselho para ela: finja-se de muçulmana, externamente você é muçulmana, mas na hora da oração você ora e você faz as suas preces para o seu Deus, para Jesus Cristo. E ela, na primeira oportunidade que teve, ela teve que fugir, porque fizeram um casamento arranjado para ela, que ela ia sofrer mais ainda, então ela foge, na primeira oportunidade, foge, apenas com a roupa do corpo, nesse vídeo que eu vi. Então, esses extremistas islâmicos que não toleram, é assim, não é muçulmano, tem que morrer. E isso é um código de vida deles. Isso vem lá de trás, do seu fundador. Isso não é de agora. Isso vem de Maomé. Maomé nasce no século VI. Maomé nasceu em 570 depois de Cristo e faleceu em 632, aos 62 anos de idade, Maomé. E ele cria então essa religião. O Maomé, ele vai ganhando adeptos, ele era muito violento, e ele vai criando essa religião, o sistema, a evangelização do Maomé é assim. Você quer ser muçulmano? Não. Então eu te mato. Tá certo. É um evangelismo explosivo. Você quer ser muçulmano? Não. Então eu te mato. Aí ele vai perguntar para a segunda pessoa: você quer ser muçulmano? Claro, estou dentro. Claro, desse jeito. Então, na verdade, ele vai pela força, pela violência. Então, assim, olha, a gente quer criar um movimento aqui e eu preciso de adeptos. Você está comigo? Você quer ficar comigo aqui? E aí, pela força e pela violência, ele vai ganhando adeptos e o islamismo vai crescendo. Isso quase 600 anos depois de Jesus Cristo. No islamismo, Maomé é um profeta, Jesus é um profeta, e Maomé é o último profeta. Ele é o verdadeiro, ele é o maior. Você tem na Bíblia vários profetas, inclusive Jesus Cristo, mas o Maomé é o maior, é o mais importante. E o Maomé, para quem acha que o Islã ele é leve, é light, não é. O seu fundador, na sua cartilha, no seu código de vida, lá no livro sagrado deles, é assim: é infiel, tem que morrer. Vamos supor que se você tem, por exemplo, um líder muçulmano no mundo, vai ser um caos. Porque eles não toleram nada. E eles vão ganhando espaços em todo o mundo. Por exemplo, o prefeito da Inglaterra é muçulmano, que é uma coisa impensável. O prefeito da Inglaterra é muçulmano. E a Inglaterra está na Europa, a Inglaterra do berço a Confissão de Fé de Westminster foi feita lá, no século XVII, 1643 a 1649. A Inglaterra que trouxe ao mundo os puritanos, hoje tem um prefeito que é muçulmano. E certamente eles vão ganhando espaços em todo o mundo. Então, a fé islâmica é uma fé opressora, e eles não toleram ninguém que pense diferente. E em alguns lugares eles nos chamam de o povo da cruz. Os cristãos são chamados de o povo da cruz.
A gente viu já tem um certo tempo, né, aqueles cristãos cóptas lá no Egito, vestidos de roupa laranja, lembra disso? Todos eles assim, perto do mar e todos ajoelhados, e de trás de cada um deles tinha um algoz com um capuz. E depois eles mataram aqueles cristãos, e diz que ele vai perguntando para cada um: você desiste? Você nega a sua fé? Você nega a sua fé? Não. Aí mata. E vai perguntando a todos eles, e nenhum nega. Depois tem vídeos, parece que na internet, do sangue desses cristãos misturado com a água do mar, por causa da sua fé. Isso vem lá de trás, isso vem lá de Maomé, 570 a 632 depois de Cristo. E veja, os islâmicos, os muçulmanos, eles são descendentes de Abraão. É ou não é? Descendentes de Abraão. Lá em Gênesis 16 nós temos uma informação. Aliás, os muçulmanos são descendentes de Ismael, filho de Abraão. E lá em Gênesis 16 tem um texto, tem uma figura, se não me engano é 16:12 de Gênesis, que Deus chama Ismael de jumento selvagem. Ele vai ser como um jumento selvagem. É uma figura personificada da braveza. Ele vai viver sempre da sua lança, da sua espada. Ele não tem amizade, ele é alguém bravo. E Deus fala assim: por amor a Abraão, eu vou fazer desse povo um grande povo, uma grande nação. E eles dão muito trabalho. Os ismaelitas sempre deram trabalho na vida do povo de Israel e dão trabalho até hoje. Está aí, Maomé é um descendente de Ismael, que é chamado figuradamente de um jumento selvagem. Tente montar num jumento selvagem. Eu só conheço uma pessoa que montou num jumento pela primeira vez, que ninguém nunca tinha montado, e o jumento ficou quietinho. Vocês lembram de alguém? Jesus. Vai lá, vocês vão, pega 2 discípulos, vocês vão num lugar, vão chegar lá, vai ter um jumento assim, 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 e depois tragam para mim, já que ele não tem um cavalo branco, já que ele não tem um tapete vermelho para entrar em Jerusalém, ele usa um jumento mesmo, emprestado. Aí falou: mas e se o dono questionar? Fala que eu devolvo, depois eu devolvo direitinho. Mas via o jumento selvagem não é uma figura de mansidão. Então, esses grupos radicais islâmicos aí, e você está vendo aí, né? Às vezes, por causa da fé, você declara uma guerra. A jihad islâmica, por exemplo, né? Vocês estão vendo o conflito aí, Israel e Irã. Isso não vai acabar, viu? O que vai acontecer? Nós temos esse conflito aqui, aí uma ameaça daqui, outra ameaça de lá. Daqui vai passar uns 6 meses, a gente vai esquecer, depois eles voltam novamente, tá? Israel e Irã. Eu sempre falo, né, o Irã tem um estatuto. No estatuto do Irã tem, eu falo que, claro que é um estatuto que eu inventei, tá? No estatuto do Irã tem 3 artigos. Primeiro artigo: destrua Israel. Segundo artigo: faça isso com muita crueldade. Terceiro artigo: não demore em fazê-lo. É isso. Acabou o estatuto. Então, vocês vão ver, vai passar, e daqui a um tempo, Israel respondeu, né? Fez um ataque lá em locais estratégicos, onde eles estão enriquecendo urânio, ogivas nucleares lá, jogou umas bombas lá, destruiu, matou todos os principais comandantes. E o Ayatollah Ali Khamenei, líder da Revolução Iraniana de 1979, já nomeou novos comandantes e vamos brigar. Então tem toda essa questão. Imagina todo esse conflito. Você tem cristãos lá, cristãos que precisam se esconder em Israel, no caso em bunkers lá em Israel. Tudo isso por causa, imagina você falar de Jesus Cristo. Deixa eu seguir mais um pouco aqui.
Outra coisa, mais de 100 grupos armados atuam na República Democrática do Congo e forçaram 10 mil cristãos a fugir de suas comunidades. Então você vê aí esses locais que geralmente recebem e abrigam cristãos. Outra informação, em Manipur, na Índia, desde o conflito tribal iniciado em maio de 2023, portanto, há um pouco mais de 2 anos, mais de 70 mil famílias se tornaram deslocadas internas. Eu vi um vídeo que mostrava essa questão aí da preparação da alimentação e o líder falava, nós temos que preparar alimento para 2.000 pessoas. Já pensou? Você preparar o almoço para tudo isso de gente? 2.000 pessoas, aí tem café, tem almoço, tem janta, e essas pessoas deslocadas, e ele dizia, não é fácil você preparar uma refeição para 2.000 pessoas, gente desabrigada. Agora a missão, ela coloca para nós alguns testemunhos, algumas pessoas que dão testemunho da sua fé. O primeiro testemunho é dessa família. Veja só, o nome desse homem aqui, casado e com esses 3 filhos, é Abraão ou Abraham. Diz assim, encontrei minha esposa no chão, porque ela estava com muita fome. Ela até ficou doente e só começou a se sentar ontem. Aqui tem numa letrinha no rodapé lá embaixo, pequenininho, está escrito assim. Abraham, que tinha o sonho de estudar, agora luta diariamente para encontrar comida para alimentar a esposa e os filhos. Então, qual era o seu objetivo? Estudar. Agora, qual é a luta dele? Arrumar comida para 5 pessoas. Ele, a esposa e os filhos. Muito bem. Outro testemunho dado pela missão. O nome desse aí, que nem aparece o rosto dele direito, é Tum Maung. Diz assim, por causa de suas orações continuamos vivos. Tum Maung, cristão deslocado interno em Mianmar. Mesmo deslocado com a família em Mianmar, Tum Maung dá treinamento de sobrevivência e ensina outros cristãos a responder à perseguição biblicamente. O cara dá treinamento de sobrevivência. Porque você reúne aqueles grupos todos, famílias deslocadas, e ele está exortando, encorajando e ensinando as pessoas a sobrevivência e a responder à perseguição biblicamente. E da perspectiva bíblica, responder à perseguição é ainda mais complicado. Lembra quando Jesus disse que se alguém te bater na face, em uma face, nós devemos oferecer a outra? Pessoas te maltratando, pessoas que por causa da sua fé te maltratam, e essa pessoa, ela ajuda outros a sobreviver e a responder biblicamente à perseguição. Outro, esse é um pastor, o nome dele é Pastor Soré. Nós vamos ver o vídeo que nós vamos ver no final é desse pastor, é muito interessante a vida e o testemunho que ele dá. Isso aí é a família dele, a esposa e os filhos. Veja só, olha o que o pastor Soré diz. Ele está em Burkina Faso, um país da África subsaariana. Estamos deslocados, mas Jesus não está e nunca estará deslocado de nossas vidas. Pastor Soré, cristão deslocado em Burkina Faso. Um comentário lá na letra pequenininha. O pastor Soré cuida de sua família e de outras 15 pessoas no acampamento de deslocados, a maioria de crianças e adolescentes órfãos em Burkina Faso. Muito bem, o vídeo que nós vamos ver é desse pastor, é muito interessante, eu achei. Muito bem, outro testemunho aí dessa mulher, diz assim, olha o testemunho dela.
eu vivo pela graça. Hoje alguém me dá um monte de folhas de mandioca para comer. Amanhã, outra pessoa me dá meia garrafa de óleo de palma. O nome dela é Débora, cristã deslocada na República Democrática do Congo. Débora é viúva e está deslocada com os 5 filhos. Os traumas impedem que ela encontre forças para buscar comida para a família. Irmãos, é uma luta, é uma dificuldade. O missionário que virá hoje à noite, nós não podemos falar muito dele, não podemos citar muito. Meu colega de turma, né? A minha turma era pequena, ao contrário de alguns pensam. Mas ele sofreu muita dificuldade, muita. Não sei se ele vai falar, ele vai mostrar alguns slides, algumas fotos do trabalho dele, mas ele teve muita dificuldade, foi preso por causa da sua fé. Hoje, de fato, a gente vive num grande conforto. A gente é que é um reclamão. Você já viu, por exemplo, que às vezes fala, hoje eu não vou para a igreja não. Está frio. Está quente. Eu estou cansado. Mas eu trabalhei a semana inteira. Estudei, trabalhei, e sábado tem um monte de coisas para fazer, eu só tenho o domingo para descansar. Irmãos, nós deveríamos valorizar e muito essa liberdade de estarmos aqui. Olha, a igreja está um bom número de pessoas, graças a Deus. Valorize, ame o dia do Senhor. No futuro, talvez não seja na nossa geração, não sei, talvez nós não tenhamos essa liberdade. E talvez você, para defender a sua fé, vai ter que ficar numa caverna. Já pensou? Não vai ter ar-condicionado, não vai ter esse conforto todo, não vai ser perto da praia. Vai ser escondido. Veja como nós deixamos de agradecer, de louvar ao Senhor pela liberdade que temos. A nossa Constituição garante isso. Liberdade de crença, liberdade de culto, ninguém pode nos atrapalhar de fazermos o que estamos fazendo agora. Vocês vão ver, o reverendo Vladimir vai contar histórias assim inspiradoras. Um jovem que, eu me lembro que na época do seminário, só o Vladimir mesmo, viu? Ele fazia ele estudava hebraico, grego no seminário, e à tarde ele ia para uma mesquita no centro de São Paulo para estudar o árabe. Para ir para esses países. Então era grego, hebraico, a língua o árabe, português, inglês e por misericórdia na minha época não tinha o latim, agora voltou. Já pensou? Você saía de lá, eu ia falando em línguas, né? Mas olha, uma dificuldade. Ele vai falar, vocês vão ver. Vladimir é gente boa. Ele é bem grandão, viu gente? Bem grandão, tal. Vocês vão ver. Sobre essa mulher aqui, a luta dela é para encontrar comida. Alguém que doa. Hoje eu consigo isso, amanhã outra pessoa me dá alguma outra coisa e assim por diante. Muito bem, o último testemunho aqui é dessa mulher chamada Roinu, com H. Ela diz, confio em Deus e minha esperança é que Ele nos ajude, nos guie. Então, lembre-se de nós em suas orações. Roinu, cristã deslocada na Índia. Roinu fica triste quando os filhos perguntam quando poderão ir à escola, mas se mantém firme em Jesus. Viram? Mãe, quando que eu posso ir para a escola? Os nossos filhos mãe, eu posso faltar? É surreal. Aliás, a gente só valoriza alguma coisa quando não tem, ou quando perde. Quando que eu posso ir para a escola?
Os nossos mãe, posso faltar? Pense. Por último, ore pelo um pedido da missão. Ore pelos cristãos deslocados que precisam de alimentos, cura emocional e apoio espiritual. Cura emocional. Esse meu colega, por exemplo, ele teve esse problema, foi preso, voltou para o Brasil, a PMT teve que entrar em cena, fez um tratamento, ele, a esposa, fez um tratamento psicológico. Aí você fala, isso aí nunca mais vai, né? Aí ele falou, agora eu estou bom, estou curado, quero ir de novo. Aí foi de novo para esses países. A gente não pode falar muito, divulgar, mas é alguém de fato comprometido com a missão e com o reino de Deus. Outra coisa que eles pedem é apoio. Apoie cristãos deslocados em suas necessidades básicas, com cuidados pós-trauma e apoio espiritual. E algumas coisas sobre a comunicação, como nos comunicar com a missão Portas Abertas. Eles divulgam isso também lá no site deles. Preencha a ficha, se você desejar receber a revista, né? Preencha a ficha para receber gratuitamente a revista de apresentação da Portas Abertas. E os meios de contato, de comunicação com eles. Você tem aqui alguns contatos da Portas Abertas. Você tem um WhatsApp aí, vocês estão vendo ali, né? Existem 6 formas de se comunicar com eles, através do WhatsApp, através de e-mail, através do site, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. 6 formas de se comunicar. Aliás, se os irmãos quiserem, desejarem esses slides aqui, toda a aula de hoje, eu disponibilizo o PowerPoint para os irmãos. Ali talvez a letra esteja pequena, mas eu posso passar para os interessados. Muito bem, agora vamos para a terceira parte. Já vimos um vídeo inicial, um histórico aí deles, e agora eu gostaria de fazer uma reflexão bíblica sobre tudo que vimos e sobre o tema da perseguição. Esses textos que eu selecionei são muito interessantes e eles são precisos e cirúrgicos quando o assunto é perseguição. Então, número 3, uma reflexão bíblica. O Novo Testamento mostra a perseguição dos cristãos. Já no Novo Testamento, nos primeiros dias, pessoas que também foram forçados a fugir, que é o tema de 2025. O tema de 2025 é forçados a fugir, mas nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, eles também já usavam esse lema, forçados a fugir. Observem que nada mudou, pelo contrário, só piorou, só intensificou e ganhou níveis, proporções maiores. Então, nós vamos ler esses textos aí. Se alguém quiser me ajudar com a leitura. Veja, nós vamos começar com Jesus. Jesus foi forçado a fugir. Lembra disso? Se alguém quiser ler aí Mateus 2,13. O Tiago vai. Tiago, por favor, se você puder nos auxiliar com o microfone. Jesus foi forçado a fugir. Mateus 2,13. Só um minuto. Josefa, né? Pode ler, Josefa, no microfone, por favor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Perceberam? Olha que informação aqui de Mateus 2,13. Eles foram orientados, avisados por instrução divina para que eles fugissem. Jesus precisou fugir. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito
e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos, o próprio Jesus foi perseguido enquanto criança. Primeiro que não havia lugar para ele, né? Não tinha lugar para ele nascer. Ele nasceu numa manjedoura. Quando criança foi forçado a fugir, aqui tem dois aspectos dessa fuga de Jesus. Via de regra nós só lembramos de um, mas tem dois aspectos, o outro está mais escondidinho. O primeiro aspecto é que Jesus foge porque alguém quer matá-lo. Isso está evidente, isso está explícito, mas tem um implícito que a gente não percebe. Então, o primeiro fator, ele foge porque alguém quer matá-lo. Herodes não tolera que alguém seja concorrente e possa reinar. O que está implícito é o seguinte, é que havia uma profecia no Antigo Testamento. O profeta Joel fala de uma profecia em que Joel diz com todas as letras: do Egito chamei o meu filho. Então você tem a mensagem explícita e a mensagem implícita. A implícita é maravilhosa. O profeta Joel, séculos atrás, escreveu: do Egito chamei o meu filho. Depois, José e Maria vão para o Egito, ficam um tempo lá, uma temporada lá. E aí depois, quando esse Herodes morre, eles têm uma outra visão e eles voltam do Egito para morar no território de Israel. E eles voltam porque o perigo número 1 já voltou e se cumpre a profecia de Oséias. Do Egito, o anjo diz assim, pode voltar. Não é assim? Pode voltar. E aí se cumpre o texto de Oséias. Pode voltar de onde? Do Egito. Para se cumprir a profecia bíblica. Do Egito chamei o meu filho. Então você tem a mensagem explícita e implícita. Geralmente a gente só vê a explícita. Ele foge porque alguém está tentando matar. Depois, quando Jesus se torna adulto já, ele diz assim, olha, se me perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Porque o servo não é maior do que o seu senhor. Olha, se perseguiram a mim, que sou o Senhor, que morava no céu, criei os céus e a terra, vocês acham que não vão perseguir vocês? Então, esse é o primeiro aspecto. O próprio Jesus, ainda criança, menino, foi forçado a fugir. Agora um outro personagem, esse sabe o que é fugir, né? Aline. Aline vai ler o texto de Atos, eu nem pedi, a Aline vai ler o texto de Atos. Não. Vamos lá. Diga, Aline. Pode ler? Não, pode, você ia comentar alguma coisa? Eu ia ler. Ah, você ia ler? Eu achei que você ia comentar. Então é Paulo forçado a fugir. Então, por favor, Aline. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Isso, obrigado, Aline. Então, vejam em Atos 9, no versículo 29, eu estou indo para lá também, tem uma informaçãozinha aí que diz o seguinte, diz que eles procuravam tirar-lhe a vida, queriam matar o apóstolo Paulo. E veja que ele tinha acabado de se converter, ele havia agora abraçado a fé cristã, e aí ele prega, ele discute, verso 29, com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. E ele é forçado a fugir. Então esses cristãos, esses testemunhos que nós falamos, todos eles, já nos primeiros dias, no Novo Testamento, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, eles também foram forçados a fugir. Agora, sobre sofrimento, o que a Bíblia fala? Nós vimos o exemplo de Jesus e de Paulo, agora outros irmãos aí, por gentileza. A verdade bíblica sobre sofrimento, Atos 14, 21 e 22, e uma outra pessoa, Filipenses 1, 29.
Quem vai ler Atos? Sou eu. Seu Carlos. E tendo anunciado o evangelho para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. Isso, o versículo 22, o texto fala que eles estavam exortando, encorajando os irmãos. Olha a frase de Paulo: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Viram? Isso é algo assim, claríssimo, em toda a história do cristianismo. Paulo diz, olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por essas lutas, mas assim, importa que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Jesus havia dito, né, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Paulo e Barnabé estão encorajando esses cristãos recém-convertidos. Agora, esse versículo é surpreendente. Veja só, geralmente nós não percebemos ou não queremos ver um detalhe aí. Veja só, assustador, incrível. Aliás, Filipenses 1:29. Quem vai ler? Alguém? Cláudio, presbítero Cláudio. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Certo. Irmãos, esse versículo é surpreendente. Porque geralmente nós só vemos uma coisa. Paulo está dizendo com todas as letras no versículo 29, que Deus nos deu duas graças. Duas graças. A palavra graça é presente. Deus nos deu dois presentes. Aí você fala, oba, legal. Presente é bom. Presente, eu quero. Duas graças, mas aí a gente só vê uma. Ou a gente não quer ver a outra. Porque tá claro aí. Então, eu vou começar pelo fim, tá? Começar pelo fim. Deus nos deu duas graças. A primeira, a de crer nele. Que bênção, já pensou? Deus nos deu a graça de crer nele. Você e eu crermos em Deus é um milagre. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, crermos nele é um milagre. Que bênção, que presente maravilhoso. Agora vem o segundo presente, né? Mas Paulo diz também que, do fim para o começo, né? Mas Paulo diz que Deus também nos deu um presente de padecer, de sofrer. A isso aqui a gente dispensa, não é verdade? Deus nos deu a graça de padecer, de sofrer por Ele. Lembra do texto que nós lemos agora há pouco, de Atos 14? Paulo e Barnabé encorajando os discípulos lá, olha, importa que nós entremos no reino de Deus com muitas tribulações. Esse versículo me chama muita atenção. Deus me deu o presente da fé e o presente do sofrimento. Eu não quero, você quer? Alguém aí quer esse presente aí? Se nós pudéssemos escolher, a resposta é... Aí a gente tem que pegar o tema aqui, né? Forçados a fugir. Mas é uma realidade presente. Aliás, irmãos, a linhagem santa, a linhagem bíblica que trouxe a linhagem santa sofre desde o início. Deixa eu ir para o início lá. Abel. Lembra? Abel e Caim? Gênesis 4. Eles são irmãos. Dois irmãos criados pelos mesmos pais, ensinados da mesma forma, nascidos do ventre da mesma mulher. São irmãos.
Até que o Caim diz uma frase pequenininha, né? Quanto menor a frase, mais profunda ela é. Vamos ao campo. Só falou isso. Vamos lá. Não falou o que era, né? Vamos ao campo. E lá Caim mata, e é curioso lá no texto que depois Deus fala com Caim, ô Caim, e o seu irmão? E o Caim é mal criado, fala a verdade. Por acaso sou eu tutor de meu irmão? Ou você acha que está falando com quem? Seu amiguinho da escola? Tua mãe não te deu educação, não, menino? Por acaso sou eu tutor de meu irmão? Depois nós ficamos sabendo, Deus fala assim, o sangue da terra clama. Abel não pode mais falar, Abel está morto, mas o sangue dele clama a mim. Então a perseguição da raça, a linhagem santa, na verdade só tem duas linhagens, tá? Ou só tem duas igrejas, na verdade. Ou você é da igreja de Abel, ou você é da igreja de Caim. Isso aí. Abel vai trazer o Messias, a linhagem verdadeira, a igreja verdadeira. Caim vai trazer a igreja falsa. Duas linhagens. E isso vai se desenvolvendo. Um descendente de Caim já é bígamo, já mata alguém. Ah, eu matei alguém porque ele pisou no meu pé. Só por isso? E é porque alguém pisou no seu... Um bom pedido de desculpa não resolve? Não, ele pisou no meu pé, eu matei. E ele fica feliz, ainda faz uma música para celebrar a sua maldade. Aí os descendentes de Caim vêm, é só coisa ruim, até que em 1 de João 3,12, nós somos informados claramente, o apóstolo João diz, Caim era do maligno. 4º capítulo da Bíblia, Gênesis 4, toda a história, ou você é da igreja de Abel, ou você é da igreja de Caim. 1 de João 3,12, Caim era do maligno. Muito bem, então, forçados a fugir é muito antigo. Último texto aqui, você tem a verdade bíblica da perseguição, e agora você tem a recompensa bíblica da perseguição. Mateus 5,10. Vamos deixar Jesus falar. Alguém pode ler, por favor, Mariana. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso, obrigado Mariana, Jesus está falando das bem-aventuranças, a expressão grega aqui, né, makarios, bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, e aqui especificamente no versículo 10 ele diz, vocês são felizes quando são perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há uma verdade, o sofrimento é inerente para quem é de Jesus, mas há uma recompensa, qual? O reino dos céus, o reino de Deus. Ninguém está livre, esse mundo que nós vivemos não é um mar de rosas, ninguém está livre do sofrimento. Aliás, quanto sofrimento, se nós vivêssemos, por exemplo, nos primeiros séculos do cristianismo, né, as arenas, os leões, o Coliseu romano, construído para matar crentes, para torturar crentes, o sangue dos mártires ao longo da história. Como não lembrar, por exemplo, da história de Policarpo? Policarpo diz a história que foi discípulo de João, o apóstolo João. E ele morre aos 86 anos, colocaram ele em cima de lenha, de uma fogueira, antes de acendê-la, de um monte de lenha. E o seu algoz lhe perguntou, você nega Jesus? Se você negar, nós o tiramos daí. Você nega? E a resposta de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, é, eu servi a Jesus durante 86 anos da minha vida e ele nunca me fez nenhum mal. Acendam a fogueira. É surreal.
Você faria uma coisa dessas? O fogo tomando conta de você? Servi a Jesus 86 anos da minha vida e Ele nunca me fez mal. Por que eu negaria agora? Acendam a fogueira. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a última coisa, agora nós vamos ver aí, nós vamos ver o vídeo, muito interessante, o vídeo do pastor Soré. Preste atenção nas palavras dele. Pode passar, por favor. Eu sou pastor, sou marido, sou pai e também sou irmão na fé. Quando os terroristas chegam até as igrejas e encontram cristãos orando, eles dizem que o tempo do cristianismo acabou. E nós precisamos fugir se quisermos salvar nossas vidas. Milhões de cristãos na África subsaariana estão deslocados por causa da violência. Pastor Soré é um deles. Nós levamos 4 longos dias para chegar até aqui. As mulheres e todas as crianças passavam a noite na beira da estrada. Não havia nada. Não tinha nenhum abrigo quando chegamos aqui. E com a ajuda de Deus, nós conseguimos fazer algumas cabanas aqui. Nessa cabana moram um total de 13 pessoas. Além da própria família, Pastor Soré e sua esposa Teresa apoiam outras 15 pessoas que fugiram de seus vilarejos. 4 pessoas dormem nesse quarto. Sim, 4. 4 dormem aqui e aqui. 3 crianças dormem aqui e outras 3 dormem aqui. Não temos muito espaço, mas somos gratos a Deus por tudo. A Portas Abertas me abençoou com muitas sementes e também com muitos fertilizantes para podermos usar nas nossas plantações. Esse é o milho que semeamos, com a ajuda de vocês. Nós estamos consumindo esse milho aqui há 3 meses. A Portas Abertas não somente nos ajuda, mas também faz visitas frequentes aqui. Então nós sabemos que eles compartilham da nossa dor e dos nossos fardos e os levam até Deus. Deus, a todo tempo, tem cuidado de nós. E eu confio nesse Deus. Ele proverá para nós. Cozinhar para a comunidade não é um fardo. Eu encaro isso como um serviço a Deus. Eles são o povo de Deus e estão deslocados involuntariamente aqui, então eu cozinho para eles, com alegria, mesmo em condições precárias.
No que diz respeito ao meu ministério, eu sei que Deus ainda tem muitas coisas para mim. Tenho que sair e evangelizar ou plantar igrejas. Nós estamos deslocados, mas Jesus não está. E nunca estará deslocado de nossas vidas. Jesus sempre estará conosco. Nós continuamos seguindo a Jesus, enquanto oramos para que Deus transforme nossa situação. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas as pessoas deslocadas de Burkina Faso na segurança de suas mãos, Deus da vida. Esteja com eles e traga conforto. Também intercedo pelas pessoas deslocadas ao redor do mundo inteiro. Que a sua mão de misericórdia as toque e fortaleça a fé de cada uma. Eu peço por essa missão que apoia as pessoas perseguidas ao redor do mundo. Que Deus seja glorificado em tudo o que é feito. Em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu olho para a Bíblia, eu vejo que os grandes guerreiros enfrentaram barreiras ao longo de toda a sua vida. E agora é a minha vez. E uma verdade crucial sobre o sofrimento é que o sofrimento nunca vai ser eterno, mas Jesus sim é eterno. Sua oração e apoio encorajam e fortalecem cristãos deslocados ao redor do mundo a permanecerem firmes diante da perseguição. Por isso, no dia 15 de junho, mobilize sua igreja a participar do Domingo da Igreja Perseguida e orar por aqueles que foram forçados a fugir por causa da violência. Cadastre sua igreja no DIP 2025 e apoie a Igreja Perseguida ao redor do mundo. Muito bem, irmãos. Viram uma das frases do pastor? O sofrimento não é eterno. Toda vez que eu vejo isso me impacta e deve impactar você também. Nós devemos agradecer a Deus pela liberdade que temos. Valorize sua igreja. Ame a sua igreja. Enquanto nós ainda temos essa liberdade. E essa missão tem sido uma bênção. Você viu, eles doaram lá sementes, esqueci o nome, fertilizantes, para que eles possam trabalhar, e o pastor Soré está lá na luta. Muito bem, a última coisa que eu queria falar, vocês estão tão emocionados aí?